Eu nunca imaginei que ouviria isso logo ao entrar em um banco. Vocês viram a imunda que o banco contratou? A frase veio acompanhada de risadas, altas, cruéis. Eu parei por um segundo, com a bolsa velha pendendo do ombro e o uniforme simples marcando tudo o que eu não tinha. Ninguém me perguntou o nome. Ninguém respondeu meu bom dia. Eu era invisível, ou pior, eu era motivo de deboche. Enquanto eu caminhava pelos corredores, ouvi mais comentários. Sobre a minha cor, sobre a minha roupa, sobre o lugar que, segundo elas, eu merecia ocupar. Cada palavra doía, mas eu continuei andando, em silêncio. O que aquelas mulheres não sabiam é que aquele dia não era um dia comum, e que aquelas risadas, tão cheias de desprezo, estavam prestes a se transformar no maior arrependimento da vida delas. Porque naquele banco, a mulher que elas chamaram de imunda tinha um segredo que ninguém estava preparado para descobrir. A porta giratória do banco girou devagar demais para o que meu peito sentia. O vidro refletiu meu rosto por alguns segundos antes de me deixar passar. Pele marcada pelo sol, olhos atentos, cabelo preso em um coque simples, feito às pressas. O uniforme cinza, limpo, mas gasto, caía largo no meu corpo. A bolsa de tecido, antiga, pendia do ombro como um aviso silencioso de quem eu era para o mundo. Respirei fundo antes de dar o primeiro passo no salão principal. O cheiro de ar-condicionado, misturado com produto de limpeza, me atingiu de imediato. O piso de granito claro refletia as luzes do teto e também os olhares. Eu senti. Mesmo antes de ouvir qualquer coisa, senti. Aquela sensação antiga, incômoda, que começa na nuca e escorre pela coluna quando alguém te mede sem te conhecer. As risadas vieram logo depois. Não foram risadas contidas. Foram soltas, confiantes, altas demais para serem acidentais. Vinham do balcão principal, onde 3 mulheres conversavam inclinadas uma para a outra, impecáveis em seus terninhos claros. Eu continuei andando, fingindo não perceber, mas cada passo parecia mais pesado que o anterior. Vocês viram a imunda que o banco contratou? A frase foi dita sem cuidado, como se eu não estivesse ali, ou como se minha presença não importasse. Meu corpo travou por um segundo. Apertei a alça da bolsa com mais força e segui. Não olhei para elas. Aprendi, com o tempo, que olhar de volta, às vezes, só dá permissão para ferirem mais fundo. Passei pelo balcão, respirei fundo e disse, "Bom dia", num tom educado, quase automático. Nenhuma resposta. Uma delas continuou digitando no teclado, as unhas longas batendo rápido. A outra ajeitou o cabelo diante do reflexo do monitor. A terceira ergueu os olhos por um instante, percorreu meu corpo dos pés à cabeça e deixou escapar um meio sorriso torto, desses que não dizem nada, mas explicam tudo. Recebi um crachá simples, preso a um cordão fino, e uma orientação seca para seguir até os fundos. Peguei o crachá com cuidado, como se aquilo fosse mais do que era. Enquanto caminhava pelo corredor, ouvi cochichos, risadinhas contidas, frases cortadas quando eu passava. O banco era grande, moderno, organizado, mas havia algo sujo ali. Não no chão, no ar. No corredor interno, parei por um instante. Apoiei a mão na parede fria, fechei os olhos por meio segundo e respirei. Não era o primeiro olhar de desprezo que eu recebia na vida. Não seria o último. Endireitei os ombros, ajustei o crachá no peito e continuei andando. Eu precisava daquele dia. Precisava atravessá-lo inteira. O que eu não fazia ideia era que aquele banco estava prestes a atravessar um dia que jamais esqueceria. O corredor dos fundos era mais estreito do que o salão principal. As paredes claras tinham marcas antigas, quase invisíveis, como se ninguém se importasse em olhar para elas com atenção. O som ali era diferente. O burburinho elegante da frente do banco ficava distante, abafado, substituído por passos apressados e portas se fechando sem cuidado. Era ali que eu deveria ficar. Uma supervisora apareceu poucos minutos depois. Não perguntou meu nome. Não perguntou se eu precisava de algo. Apenas apontou para um carrinho de limpeza encostado na parede e disse, "É por aqui que você começa." Sua voz não era agressiva, mas também não era gentil. Era prática. Como se eu fosse parte do equipamento. Peguei o carrinho. O metal estava frio. Havia um balde azul, um pano já um pouco gasto, produtos de limpeza alinhados de forma mecânica. Comecei pelas mesas mais afastadas, limpando devagar, tentando não atrapalhar o fluxo de pessoas que passavam sem me ver.
Algumas desviavam o caminho, outras nem se davam ao trabalho. Enquanto eu passava o pano, escutava conversas fragmentadas, comentários sobre clientes exigentes, reclamações sobre metas, risadas soltas quando alguém errava um nome ou um pedido. Em meio a tudo isso, surgiam frases que me atravessavam sem pedir licença. Esse tipo de gente só aparece quando precisa limpar. Depois reclamam que a vida é difícil. Eu mantinha os olhos baixos. Não por submissão, mas por estratégia. Observar sem ser notada sempre foi uma forma de sobrevivência. Cada palavra ficava registrada, não em um caderno, mas em algum lugar silencioso da minha memória. Em determinado momento, precisei limpar uma mesa próxima ao balcão. Ao me aproximar, as conversas cessaram. Não porque eu fosse respeitada, mas porque eu incomodava. Uma das funcionárias puxou a bolsa para mais perto do corpo. Outra se afastou da cadeira, criando espaço entre nós, como se o ar ao meu redor fosse diferente. "Cuidado com o computador", disse uma delas, sem me olhar. "Essas coisas quebram fácil." Eu assenti com a cabeça e continuei. O pano deslizou sobre a madeira lisa da mesa, recolhendo poeira que ninguém tinha notado. Aquele gesto simples parecia dizer mais sobre mim do que qualquer palavra. Eu limpava o que eles não viam, e ainda assim, eu era a sujeira. Quando me afastei, ouvi uma risada contida às minhas costas. Não precisei virar para saber de quem vinha. Havia uma naturalidade assustadora na forma como me colocavam abaixo, como se fosse um acordo silencioso, como se aquele fosse exatamente o lugar que eu merecia ocupar. Empurrei o carrinho pelo corredor mais uma vez. O barulho das rodas ecoava baixo no piso liso. A cada metro, eu sentia que aquele lugar estava me testando, medindo até onde eu aguentaria. E eu seguia, porque às vezes, o começo de algo muito grande parece exatamente com o momento em que tentam te diminuir ao máximo. O barulho do carrinho de limpeza passou a ser meu único aviso de presença. As rodas rangiam levemente a cada curva, anunciando que eu estava ali antes mesmo de alguém levantar os olhos. Era curioso como, ainda assim, ninguém parecia realmente me enxergar. Eu cruzava corredores, passava por mesas cheias de papéis, desviava de cadeiras giratórias e seguia como se fizesse parte da estrutura do prédio. Em um dos corredores laterais, precisei parar perto de uma sala envidraçada. Havia uma reunião acontecendo lá dentro. 3 funcionárias e um gerente conversavam em tom baixo, mas o vidro não segurava tudo. Enquanto eu limpava o chão, as vozes escapavam pelas frestas da porta mal fechada. "Esse banco está ficando estranho", disse uma delas. "Contratar esse tipo de gente afasta cliente", respondeu outra. Continuei passando o pano, fingindo concentração no chão, mas cada palavra caía pesada. O gerente riu, um riso curto, seco. "Desde que não cheguem perto do atendimento, está tudo sob controle." A frase ficou ecoando. Não porque fosse nova, mas porque era dita com uma tranquilidade assustadora. Como se excluir fosse apenas parte do funcionamento normal das coisas. Como se não houvesse consequência alguma. Empurrei o carrinho mais adiante e parei perto da copa. 2 funcionárias conversavam enquanto mexiam o café. Quando me aproximei para limpar a pia, uma delas interrompeu a conversa. A outra me olhou rápido e voltou a falar, agora mais baixo. "Imagina chegar aqui todo dia e ter que limpar o chão dos outros." "Eu não conseguiria, prefiro qualquer coisa menos isso." Elas riram. Eu continuei limpando a pia, o pano girando em círculos lentos. O metal estava frio sob meus dedos. Cada movimento precisava ser preciso, controlado. Não havia espaço para reação. Ali, qualquer gesto fora do esperado seria usado contra mim. Ao sair da copa, percebi que algumas pessoas já não se davam ao trabalho de disfarçar. Olhavam diretamente, avaliavam, comentavam em silêncio. O banco funcionava normalmente para todos eles, enquanto para mim, cada minuto parecia carregar um peso extra. Em um canto do corredor, encostei o carrinho por alguns segundos. Não para descansar, para observar. Aquele lugar revelava mais sobre as pessoas do que qualquer discurso bonito em campanha institucional. Bastava dar poder, conforto e a falsa sensação de superioridade para que o pior aparecesse sem esforço. Respirei fundo e segui. Ainda era cedo. O dia estava longe de acabar. E algo me dizia que aquele ambiente, tão seguro de si, ainda não fazia ideia do quanto estava se expondo. Com o passar das horas, o banco parecia revelar uma rotina própria, quase mecânica.
O som dos teclados batendo sem parar, o apito distante das máquinas, o abrir e fechar das portas de vidro. Tudo funcionava em um ritmo exato, ensaiado. Tudo menos eu. Eu seguia ali, empurrando o carrinho, passando pano, recolhendo lixo, como se fosse um detalhe descartável naquele cenário tão organizado. Em determinado momento, precisei limpar uma área próxima às mesas de atendimento ao público. Clientes aguardavam sentados, alguns impacientes, outros distraídos com o celular. Quando me aproximei, senti os olhares mudarem. Um homem ajeitou a perna para longe. Uma mulher puxou a bolsa para o colo. Gestos pequenos, quase imperceptíveis, mas repetidos o bastante para dizer muito. "Tem que tomar cuidado com esse pessoal circulando por aqui", comentou alguém atrás do balcão. "Vai saber de onde vem", respondeu outra voz, em tom baixo, mas audível. Continuei limpando. O pano deslizava pelo chão liso enquanto eu controlava a respiração. Cada palavra parecia testar meu limite. Não era apenas o que diziam. Era a naturalidade com que diziam. Como se não houvesse ninguém ouvindo. Ou como se mesmo ouvindo, não importasse. Mais adiante, um cliente deixou cair um copo descartável. O líquido espalhou pelo chão. Antes que eu me aproximasse, ouvi uma das funcionárias dizer: "Chama a limpeza." Não houve pedido. Não houve gentileza. Apenas a ordem, dita como se eu fosse um botão a ser apertado. Peguei o pano e limpei. Quando terminei, levantei o olhar por um segundo. Não para confrontar, apenas para existir. O olhar não foi devolvido. Já haviam voltado às telas, aos números, às próprias importâncias. Encostei o carrinho perto de uma parede e fiquei ali por alguns segundos, observando o movimento. Pensei em quantas vezes aquele tipo de cena devia se repetir, todos os dias, com pessoas diferentes, sempre da mesma forma. Pensei em como o silêncio, às vezes, pesa mais do que qualquer palavra dita em voz alta. Aquele banco se orgulhava de seus valores, espalhados em quadros nas paredes. Ética, respeito, inclusão. Palavras bem escolhidas, bem iluminadas, mas completamente ausentes na prática. Eu respirei fundo e segui trabalhando. Ainda havia muito chão para limpar e muito mais para entender. Algo me dizia que aquela história estava apenas começando. Foi no meio da manhã que percebi que algo havia mudado. Não foi um aviso oficial, nem uma ordem direta. Foi o corpo das pessoas que denunciou primeiro. As conversas ficaram mais curtas. As risadas desapareceram. As funcionárias começaram a se ajeitar nas cadeiras, a conferir o espelho do celular, a baixar o tom de voz. Eu empurrava o carrinho pelo corredor central quando ouvi o primeiro sussurro mais nervoso. "Você ficou sabendo? Falam que hoje ela aparece." A frase ficou no ar. Ninguém dizia o nome. Não precisava. Havia um tipo específico de medo que só surge quando alguém realmente importante pode estar observando. Continuei andando, passando pano, fingindo não ouvir. Mas os cochichos se espalhavam rápido, como um fio invisível ligando todos ali. Perto da copa, duas funcionárias conversavam com pressa, mexendo o café com força demais. Disseram que é visita surpresa. Se for verdade, a coisa fica feia. Uma delas me viu se aproximar e imediatamente parou de falar. A outra mudou o tom, exagerando na educação. "Obrigada, viu? Pode deixar aí." Não era gentileza, era medo de testemunha. Mais adiante, vi a supervisora caminhar apressada, segurando um bloco de anotações contra o peito. Ela deu ordens rápidas, pediu para organizarem mesas, recolherem papéis soltos, alinharem cadeiras. O banco, que antes parecia confortável em sua própria arrogância, agora se movia como alguém tentando esconder sujeira de última hora. Passei novamente pelo balcão principal. As mesmas mulheres que haviam rido mais cedo agora mantinham a postura ereta, os sorrisos contidos, as vozes controladas. Uma delas cruzou os olhos comigo por um instante e desviou rapidamente, como se tivesse acabado de lembrar que eu existia. Enquanto limpava uma mesa próxima, ouvi uma frase dita quase sem querer. "Se ela ver qualquer coisa fora do lugar, estamos perdidas." Segurei o pano por um segundo a mais do que o necessário. A palavra "ela" parecia pesar mais do que todo o resto. Algo naquele banco estava prestes a ser revelado. E pela primeira vez desde que entrei ali, eu tive a sensação de que não era apenas eu quem estava sendo observado. Continuei trabalhando, em silêncio, enquanto o clima ficava cada vez mais tenso. O dia seguia.
Mas agora, ninguém parecia tão seguro quanto antes. Pouco antes do horário do almoço, o movimento no banco mudou de vez. O vai e vem ficou desorganizado, as portas de vidro se abriram e fecharam com mais frequência, e o gerente apareceu no salão principal com um sorriso que não combinava com o olhar tenso. Ele pediu atenção e anunciou que todos deveriam se dirigir à sala de reuniões. As cadeiras começaram a arrastar no piso. Pastas foram recolhidas às pressas. Pessoas se levantaram rápido demais, como se estivessem atrasadas para algo que não podiam perder. Eu empurrei o carrinho para o canto, como sempre fazia quando havia reuniões, e acompanhei o movimento com o olhar. Quando comecei a seguir o fluxo, senti uma mão tocar meu braço. "Você não", disse uma das funcionárias em tom firme, sem agressividade aparente. "Funcionário da limpeza não participa." Olhei para ela por um instante. O rosto estava sério, mas havia algo ali além da ordem. Um desconforto mal disfarçado. Como se minha presença fosse um erro a ser corrigido antes que alguém importante percebesse. "Hoje eu participo", respondi. Não foi desafio. Não foi provocação. Foi apenas uma frase dita com a mesma calma com que eu havia passado pano no chão a manhã inteira. Ela franziu a testa, surpresa. Olhou ao redor, como se buscasse apoio. Ninguém interveio. Alguns fingiram não ver. Outros observaram rápido demais e desviaram o olhar. O corredor parecia estreito de repente. Continuei andando. Cada passo até a sala de reuniões parecia mais pesado que o anterior. As paredes claras refletiam meu uniforme simples, destoando dos ternos e blazers ao redor. O carrinho de limpeza ficou para trás. A bolsa velha permanecia no meu ombro. Nada em mim indicava que eu deveria estar ali. E ainda assim, eu estava. Quando entrei na sala, o barulho cessou. Conversas interrompidas. Olhares confusos. O gerente me viu e parou no meio da frase. O sorriso desapareceu lentamente, como se tivesse sido desligado. "Senhora", ele começou, mas não terminou. As pessoas se sentaram em silêncio. Algumas trocaram olhares rápidos. Outras mantiveram os olhos fixos na mesa. Eu caminhei até o fundo da sala e parei. Não me sentei. Não falei mais nada. A tensão era tão densa que parecia ocupar espaço físico. Algo estava prestes a acontecer. E pela primeira vez desde que cheguei ali, eu senti que não era mais a única presa naquela sala. A sala de reuniões parecia menor do que realmente era. As paredes de vidro refletiam as pessoas sentadas ao redor da mesa longa, mas também refletiam meu uniforme simples, destoando de tudo ali. Ninguém falava. O ar-condicionado soprava constante, frio demais para um ambiente tão tenso. O gerente pigarreou, claramente desconfortável. Seus olhos iam de mim para os outros funcionários, como se tentasse entender qual erro havia cometido para aquela cena existir. "Essa reunião estava prevista apenas para a equipe administrativa", disse ele, escolhendo as palavras com cuidado. Eu permaneci em pé. Não me movi. Não pedi desculpas. Apenas sustentei o olhar dele por alguns segundos antes de responder. "Então pode começar." Houve um leve murmúrio ao redor da mesa. Algumas pessoas se mexeram na cadeira. Outras mantiveram o corpo rígido, como se qualquer movimento pudesse piorar a situação. As 3 funcionárias do balcão estavam sentadas lado a lado. Agora não riam. Evitavam me olhar. Uma delas torcia as mãos sobre o colo, repetidamente. O gerente respirou fundo e começou a falar sobre metas, números, desempenho. A voz saía firme, mas havia algo ensaiado demais. Enquanto ele falava, eu observava. Os rostos atentos demais. Os acenos exagerados de cabeça. O medo começava a tomar forma. Em determinado momento, uma das funcionárias levantou a mão. "Gostaria de registrar que estamos todos comprometidos com os valores do banco." A frase saiu rápida, quase automática. Outras concordaram em silêncio. Eu inclinei levemente a cabeça. "Valores?" perguntei. A palavra caiu no centro da mesa, como um objeto pesado. O gerente interrompeu a fala. Alguns olhos se arregalaram. A funcionária que havia falado engoliu em seco. "Sim, valores institucionais", respondeu ela sem firmeza. Olhei ao redor da sala antes de falar novamente. Interessante ouvir isso hoje. Ninguém perguntou o que eu quis dizer. Ninguém quis arriscar. O silêncio voltou, mais espesso, mais desconfortável. Aquelas pessoas, tão seguras horas antes, agora pareciam crianças pegas em erro,
esperando a bronca que ainda não havia chegado. Eu levei a mão até a alça da bolsa velha no ombro, segurei por um instante e soltei. Não era ainda o momento, mas estava perto, muito perto. A sala inteira parecia suspensa, como se todos sentissem que aquela reunião não terminaria como imaginavam. O gerente tentou retomar o controle da reunião, mas algo já havia se quebrado. As palavras dele ecoavam pela sala sem encontrar firmeza. Gráficos surgiram na tela, números foram citados, mas ninguém parecia realmente atento. Os olhares voltavam para mim o tempo todo, rápidos demais para serem discretos. As 3 funcionárias do balcão se remexiam nas cadeiras. Uma delas enxugava as mãos na própria saia. Outra mantinha os braços cruzados com força, como se estivesse tentando se proteger de algo invisível. A terceira encarava fixamente a mesa, evitando qualquer movimento que pudesse chamar atenção. Em determinado momento, o gerente interrompeu a própria fala. Respirou fundo e disse: "Antes de continuarmos, precisamos esclarecer uma situação." Ele olhou diretamente para mim. "A senhora poderia se apresentar?" O silêncio foi imediato. Alguns funcionários se inclinaram para a frente. Outros prenderam a respiração. A pergunta parecia simples, mas carregava um peso enorme. Eu dei um passo à frente. O som do salto baixo do meu sapato ecoou no piso da sala. Apoiei a bolsa velha sobre a mesa, devagar, como quem não tem pressa. Abri o zíper com calma e tirei de dentro um pequeno porta-crachás de couro escuro. Não mostrei ainda. Apenas o deixei ali, visível. "Antes disso", eu disse, olhando para todos, "gostaria de entender uma coisa." O gerente franziu a testa. "O que exatamente?" "Gostaria de saber se o comportamento que vi hoje representa o que este banco considera aceitável." Ninguém respondeu. O ar parecia mais pesado. A palavra comportamento pairava entre nós, cheia de significados que ninguém queria nomear. Uma das funcionárias abriu a boca, fechou de novo. Outra abaixou ainda mais a cabeça. O gerente pigarreou, mas não encontrou resposta. "Por quê?" continuei. "Se isso for normal aqui, então estamos diante de um problema muito maior do que números." O gerente passou a mão no rosto, visivelmente suando. "Talvez possamos conversar sobre isso em outro momento." Inclinei levemente a cabeça. "Não, o momento é agora." A sala inteira parecia suspensa no tempo. Eu sabia que bastava um gesto, uma palavra a mais, para tudo mudar de vez. Mas ainda não era o instante final. Ainda havia algo que precisava amadurecer naquele silêncio desconfortável. Fechei a bolsa novamente e me recostei na cadeira mais próxima, cruzando as mãos sobre o colo. Esperei. Eles também. E todos sabiam que aquela espera estava prestes a acabar. O silêncio se prolongou além do confortável. O gerente pigarreou outra vez, mas não conseguiu retomar a reunião. As pessoas evitavam se olhar. A sala inteira parecia esperar por algo que ninguém queria presenciar. Eu descruzei as mãos, me levantei e puxei o porta-crachás de couro para mais perto. Abri com cuidado e retirei o cartão metálico. O brilho discreto chamou a atenção antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Coloquei-o sobre a mesa, alinhado com calma. "Meu nome é Helena." Alguns franziram a testa. Outros se inclinaram para enxergar melhor. O gerente levou alguns segundos a mais do que o normal. Quando finalmente leu, o rosto dele perdeu a cor. "Senhora Helena", ele começou, a voz falhando. Parou, respirou fundo. Então, completou. "Fundadora e proprietária." O impacto foi imediato. Cadeiras rangeram. Uma das funcionárias levou a mão à boca. Outra começou a chorar em silêncio. A terceira ficou imóvel, como se o corpo tivesse desligado. Eu não levantei a voz. Não precisei. "Hoje eu entrei neste banco como qualquer pessoa simples", eu disse. Fui chamada de imunda, ouvi risadas, fui ignorada, vi gestos, ouvi frases. O gerente tentou falar, mas eu levantei a mão. Ele se calou. "Não estou aqui para constranger ninguém", continuei. "Estou aqui para entender quem vocês são quando acham que ninguém importante está olhando." O choro aumentou. Uma das mulheres balançava a cabeça, repetindo baixinho: "Eu não sabia." Outra tentou se justificar. "Foi brincadeira, não era sério." Olhei diretamente para ela. Quando machuca, é sério. O jurídico foi chamado. Recursos Humanos entrou na sala. A reunião deixou de ser reunião e virou consequência. As 3 funcionárias foram informadas do desligamento imediato. Não houve gritos, não houve escândalo. Apenas o som seco de decisões sendo tomadas.
Antes de encerrar, eu disse mais uma coisa. Hoje vocês perderam cargos, mas poderiam ter perdido algo muito maior se continuassem assim. A sala permaneceu em silêncio enquanto eu recolhia o crachá metálico e o guardava novamente na bolsa velha. Caminhei até a porta sem pressa. O banco inteiro parecia respirar diferente. Do lado de fora, eu parei por um instante. Ainda havia algo a ser dito. Algo que não cabia naquela sala. O banco voltou à rotina nos dias seguintes, mas nada ali era exatamente igual. Os corredores continuavam limpos, as mesas organizadas, os números em ordem. Ainda assim, havia um cuidado novo nos gestos, uma atenção diferente nos olhares. Não era medo, era consciência, pelo menos para alguns. As 3 funcionárias que riram naquele dia não voltaram mais. Para elas, a consequência foi imediata e definitiva. Perderam o emprego, mas não apenas isso. Perderam a falsa certeza de que podiam medir alguém pela aparência sem pagar um preço. Algumas semanas depois, soube que tentavam se justificar em outros lugares, sempre com a mesma frase. Foi só uma brincadeira. Nenhuma delas parecia entender que brincadeiras também revelam caráter. O gerente permaneceu. Não por complacência, mas por aprendizado. Ele foi o primeiro a admitir, em uma reunião posterior, que havia falhado em enxergar o que acontecia debaixo do próprio teto. Mudou processos, treinamentos e, principalmente, a forma como observava as pessoas. Supervisores passaram a ser avaliados não só por resultados, mas por comportamento. Quanto a mim, voltei ao banco outras vezes. Não com uniforme, não com bolsa velha, mas sempre lembrando daquele dia. Não por rancor, e sim por propósito. Entendi ali que o poder, quando usado apenas para punir, termina vazio. Mas quando é usado para ensinar, transforma ambientes inteiros. Aprendi também que o verdadeiro teste de quem somos não acontece quando estamos sendo observados por quem manda, mas quando lidamos com quem acreditamos não ter voz. É nesse momento que o caráter aparece sem maquiagem, sem discurso, sem fachada. Aquela manhã deixou uma lição que não coube em relatórios nem em reuniões formais. Ficou nos corredores, nos olhares mais atentos, nas palavras escolhidas com mais cuidado. Ficou, principalmente, na certeza de que dignidade não depende de cargo, roupa ou saldo bancário. Porque a verdadeira pobreza nunca esteve no uniforme que eu vesti naquele dia. Ela sempre esteve na incapacidade de enxergar o outro como gente. E essa é a única riqueza que nenhum banco do mundo consegue comprar.